As rotas que hoje vemos traçadas em mapas digitais, vibrando com o fluxo de navios e dados, são, na verdade, cicatrizes profundas na pele do nosso mundo. Elas não nasceram do aço e da fibra óptica, mas foram esculpidas por milênios de caravanas, impérios e conflitos. Cada porto moderno, cada estreito estratégico, cada deserto que hoje é atravessado por oleodutos, já foi palco de disputas silenciosas ou de batalhas que definiram o curso da civilização. Compreender as tensões geopolíticas atuais exige que a gente olhe para baixo, para as camadas de poeira e tempo, e ouça os ecos das antigas disputas por poder e controle. A Rota do Incenso, por exemplo, era mais do que um caminho para mercadorias exóticas como olíbano e mirra. Era uma artéria vital que bombeava riqueza e influência para os reinos que a controlavam. Desde o sul da Arábia até os portos do Mediterrâneo, cidades como Petra floresceram no deserto, não por seus recursos naturais, mas por sua posição estratégica como pedágios inevitáveis. A capacidade de taxar, proteger ou bloquear essas caravanas era o equivalente antigo ao controle sobre o fornecimento de petróleo hoje. O poder era medido não em exércitos, mas no controle do fluxo, uma lição que os impérios aprenderam e que as nações modernas jamais esqueceram. Observe o Estreito de Bab el-Mandeb, que conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden. Hoje é um dos pontos de estrangulamento mais críticos para o comércio global de petróleo. Mas essa importância não é nova. Milênios atrás, era o portão final para as embarcações que levavam as riquezas da Índia e da África para os impérios romano e egípcio. Quem controlava este estreito, controlava o acesso ao coração econômico do mundo antigo. As táticas mudaram, as bandeiras são outras, mas a geografia do poder permanece assustadoramente a mesma, e as tensões que vemos ali hoje são apenas o mais recente capítulo de uma saga milenar. A Bíblia está repleta de referências a essa geopolítica antiga, embora muitas vezes veladas em narrativas de reis e rainhas. A lendária riqueza do rei Salomão, por exemplo, não vinha apenas de sua sabedoria, mas de sua astuta aliança com os fenícios e do controle sobre rotas comerciais cruciais, como a Estrada do Rei. A visita da rainha de Sabá pode ser interpretada não apenas como um tributo, mas como uma complexa missão diplomática para negociar termos comerciais e garantir que as rotas de incenso de seu reino não fossem ameaçadas. As escrituras, quando lidas com um olhar geográfico, revelam-se um manual de estratégia econômica milenar. Da mesma forma, o Estreito de Hormuz, hoje a via navegável mais importante do mundo para o transporte de petróleo, era a porta de entrada para a Rota da Seda Marítima. Por ele, passavam as sedas da China, as especiarias da Índia e as pérolas do Golfo Pérsico, que enriqueciam o Império Persa e, mais tarde, os califados islâmicos. Controlar Hormuz significava ter o poder de regular o comércio entre o Oriente e o Ocidente. As tensões atuais envolvendo o Irã e as potências mundiais nesta mesma faixa de água não são um fenômeno novo, mas a continuação de uma disputa ancestral pelo controle do fluxo da riqueza global, agora em sua forma líquida e negra. Os impérios do passado entendiam que a força militar sozinha não garantia a hegemonia. Era o domínio sobre as artérias comerciais que sustentava o poder a longo prazo. Os romanos construíram suas estradas não apenas para legiões, mas para o comércio. O Império Otomano prosperou ao controlar a ponte entre a Europa e a Ásia. Hoje, vemos essa mesma lógica em ação. Nações constroem portos em países distantes, financiam ferrovias transcontinentais e estabelecem bases militares perto de pontos de estrangulamento marítimo. É o grande jogo, jogado em um tabuleiro global, onde as regras foram escritas em poeira e areia há milhares de anos. Essas narrativas históricas e geográficas moldam nossa percepção do presente, assim como as histórias que contamos a nós mesmos moldam nossa realidade individual. As palavras que usamos para descrever nossos desafios e nossas capacidades criam as rotas neurais que nossa mente percorre diariamente. Muitas vezes, estamos presos em rotas de autocrítica que nossos cérebros aprenderam a trilhar. Se você busca entender como silenciar essa voz interna e alinhar sua mente ao seu propósito,
Unindo neurociência e sabedoria antiga, considere o Flipbook As Palavras Têm Poder, uma ferramenta para traçar um novo mapa mental. O link está fixado nos comentários. O sonho de unir o Mar Vermelho ao Mediterrâneo não é uma ambição moderna, é um sussurro dos faraós que ecoou por séculos. Tentativas de cavar canais foram feitas na antiguidade, mas foi apenas em 1869 que o Canal de Suez transformou a geografia mundial, criando uma rota artificial com o mesmo poder de redefinir impérios que os estreitos naturais possuíam. Quase que instantaneamente, ele se tornou um ponto nevrálgico, palco de crises internacionais e guerras, provando que quando a humanidade altera a geografia para facilitar o comércio, ela também cria novos e concentrados campos de batalha para futuras disputas por controle. A natureza das mercadorias mudou, mas a lógica da dependência estratégica permanece. O aroma do incenso que perfumava as cortes romanas foi substituído pelo cheiro pungente do petróleo que alimenta a indústria global. As especiarias que valiam seu peso em ouro deram lugar aos semicondutores que movem o mundo digital. As rotas que transportam esses recursos vitais continuam sendo as mesmas veias e artérias do planeta. E qualquer bloqueio, seja por pirataria, conflito regional ou rivalidade de superpotências, causa uma trombose na economia global, lembrando-nos que nossa civilização tecnológica ainda é profundamente vulnerável à geografia antiga. Nesse contexto, as narrativas proféticas da Bíblia assumem uma ressonância geopolítica fascinante. Textos de profetas como Ezequiel e Daniel, que descrevem futuras batalhas e alianças de nações em torno de Israel, frequentemente mencionam regiões que correspondem a esses corredores estratégicos e centros de recursos. Longe de serem apenas teologia, essas escrituras podem ser vistas como análises geopolíticas de sua época, identificando os padrões recorrentes de poder, cobiça e conflito que inevitavelmente surgem quando a geografia coloca nações em rota de colisão. Elas descrevem um mundo onde a luta por recursos e rotas é uma constante da condição humana. Por trás das grandes estratégias e dos movimentos de impérios, existe um custo humano invisível, pago pelas populações que habitam essas terras cobiçadas há milênios. Os nabateus de Petra, que prosperaram e depois desapareceram, os iemenitas de hoje, presos no fogo cruzado perto de Bab el-Mandeb, ou os civis que vivem ao longo das fronteiras disputadas. Eles são a grama esmagada sob os pés dos elefantes. Suas culturas, suas vidas e seu futuro são perpetuamente moldados e, muitas vezes, sacrificados no altar do comércio global e da ambição estratégica, um lembrete solene de que cada linha traçada em um mapa de poder representa inúmeras histórias humanas não contadas. Hoje testemunhamos a ressurreição dessas estratégias ancestrais em uma escala monumental. A nova Rota da Seda, da China, ou a iniciativa do Cinturão e Rota, é talvez o exemplo mais claro. É um projeto de infraestrutura global que busca recriar e expandir as antigas rotas terrestres e marítimas, conectando a Ásia, a Europa e a África através de portos, ferrovias e oleodutos. Não se trata apenas de economia, é a projeção de influência através do controle da logística. É a doutrina de Petra e Hormuz, reescrita com aço, concreto e contratos de financiamento, mostrando que a geografia ainda é o tabuleiro onde se joga o xadrez do poder global. Contudo, no século XXI, novas rotas foram criadas, invisíveis e mais rápidas do que qualquer caravana ou navio. São os cabos de fibra óptica que repousam no fundo dos oceanos, transportando o recurso mais valioso da nossa era, a informação. Esses cabos seguem, curiosamente, muitas das antigas rotas marítimas, e os pontos onde eles tocam a terra são os novos portos estratégicos. O controle sobre esses fluxos de dados, a capacidade de monitorá-los ou interrompê-los, representa uma nova fronteira na eterna disputa pelo poder. A guerra pelo controle das rotas comerciais agora é travada também no silêncio do fundo do mar e no espectro eletromagnético. No final, o que essa longa história nos revela é um padrão persistente da natureza humana. As rotas podem mudar de nome. As mercadorias podem evoluir do incenso aos microchips.
e os impérios podem ascender e ruir, deixando apenas poeira e ruínas como testemunhas. Mas a ânsia por controle, a busca por segurança através do domínio sobre os fluxos vitais e a tensão entre a cooperação e o conflito parecem ser uma constante inescapável. Olhar para esses mapas antigos e modernos é como olhar para um espelho da nossa própria civilização, refletindo nossas maiores ambições e nossos medos mais profundos. Porque talvez o maior mapa não seja o que mostra terras e mares, mas aquele que revela os caminhos imutáveis da natureza humana, traçados não com tinta, mas com as escolhas que repetimos ao longo da história, ecoando das caravanas do passado aos navios de hoje. Se esta jornada pelas rotas que moldaram o mundo despertou em você a consciência dos padrões que nos governam, tanto na história quanto em nossa própria mente, eu o convido a explorar o flipbook As Palavras Têm Poder. Ele é um guia para traçar novas rotas neurais, usando a neurociência e princípios atemporais para navegar além dos conflitos internos e alinhar seus pensamentos ao seu verdadeiro propósito. O link está no comentário fixado. Agradeço sua companhia nesta investigação. Continue sua busca pela verdade em um dos vídeos que agora aparecem na sua tela.